O diferencial dessa aula de programação aqui é que, se você quiser, não precisa instalar nada. Você vem aqui no navegador e digita Google Colab, de colaboração, e abre o primeiro que aparecer aqui. Aí ele vai te dar várias possibilidades. Você escolhe aqui Novo Notebook. E vai ser aberto um ambiente de programação, que eu vou dar um pouco zoom aqui, né, para vocês conseguirem ver aí na tela. A minha primeira atividade vai ser fazer um gráfico y igual a x ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que importar algumas bibliotecas, coisa que é feita com o comando import. Importo a biblioteca numérica, ela já tem esse nome aí, NumPy. Tá? Se eu tivesse conectado, né, só dar conectar, veja que isso independe da capacidade da tua máquina, isso é processado lá no Google. Tá? NumPy S, né, ele já vai dar, esse SNP, a gente coloca para não precisar digitar toda hora NumPy. Quando você precisa digitar NumPy, simplesmente digita NP. Tá? Isso é a lei da preguiça. Import mat, né? Já apareceu aqui vários. Ó. Eu quero um matplotlib.pyplot. Né? Poderia escrever SP e não SPLP. Tá? Mas é um padrão que o mundo inteiro usa. Né? Eu também vou segui-lo. Eu importei uma biblioteca para fazer contas com números e uma para fazer gráfico. Essas duas fazem quase tudo o que a gente vai precisar o curso inteiro. Tá? Talvez a gente tenha que importar ainda a SymPy no futuro, que é para fazer integral derivada simbólica. Tá? Mas por enquanto não. Por enquanto só essas duas já resolveriam todos os nossos problemas. Importei a biblioteca numérica, importei a biblioteca que faz gráficos. É sempre assim, não muda. Eu poderia fazer as próximas linhas, como eu poderia executar apenas essas duas. Vou apagar essa terceira, que está vazia. E aí eu aperto Shift Enter e eu executei essas duas linhas e, obviamente, eu não fiz nada. Eu só importei bibliotecas. Agora eu vou criar um conjunto de 10 pontos. Então, eu vou dizer que o conjunto X é igual no MATLAB, né? Só que eu digito NumPy, né? Por isso que eu chamei de NP, para não precisar digitar NumPy. NumPy linspace. Ele vai me dando a dica. Né? Vou escrever de novo. Ó. X igual está dentro da biblioteca NumPy, ponto. Aqui ele vai me dando todas as funções que tem essa biblioteca. Eu quero algo parecido com o MATLAB, que é o linspace. Ó, já apareceu. Daí eu dou um tab, ele se autocompleta. Eu quero que os valores variem de -2 até 2 e 10 pontos, não 100, né? Se eu apertar Shift e Enter, ele já calcula o X. Ele só não mostrou. Né? Se eu quero ver o X, eu digito X, acho só X, e Shift e Enter. Aí aparece, né, de -2 até 2 em 10 pontos em espaçamentos iguais, né, ou lineares. Você também poderia escrever assim, ó, print, né? Aí escreve o valor de X é 2 pontos, né? Não precisa do texto, tá? Aí depois você coloca X aqui. Apareceu o valor de X é, né? E tudo isso aqui. Quando a gente está fazendo o programa, normalmente é comum você só colocar assim, ó, print X, que fica mais legal, porque daí você sabe, né, que o X varia de -2 a 2. Isso é muito legal, tá? Depois você tira os print, depois que você terminou. Y igual a X ao quadrado. Então, X, agora que
é perigoso, não é aquele chapeuzinho, né? Ao quadrado é vezes. X ao quadrado. Se você quer ver o y também, print y. Então, você já vê que 2 ao quadrado é 4. Esse ao quadrado, sinceramente, eu não sei. Eu acredito que é 2,5, né? Afinal de contas, só deram valores positivos. E o gráfico, né? Para fazer o gráfico está na biblioteca aqui, PLT, né? O matplotlib.pyplot. Até uma função de uma subbiblioteca. Então, PLT, não preciso digitar matplotlib.pyplot.plot. No MATLAB é plot também, então fica fácil de decorar. X e Y. E agora eu tenho o gráfico aqui, ó. Poderia colocar mais pontos para ficar mais redondinho, né? Vou deixar assim mesmo por enquanto. Eu posso colocar uma grade, né? Então você vai colocar plt.grid. No MATLAB você escreve apenas grid, né? Mas ó, veja que não é difícil, né? Você quer colocar algo no eixo X, né? Então xlabel, né? O rótulo de X. Né? Só que essa função xlabel está dentro da biblioteca matplotlib.pyplot, né? Que nós encurtamos por PLT. Xlabel, e aqui eu vou escrever eixo X. Se eu quero, quem conhece o LaTeX, né, sabe que cifrão, coloca no formato LaTeX a variável, né? Então, vamos supor que X fosse igual a T sobre J. Né? Então, isso aqui seria igual a fração, né? Sobre... A gente sabe que velocidade é igual a espaço sobre tempo, né? Então, o espaço é velocidade vezes tempo. Então, vamos fazer aqui, ó. Não, vezes não adianta. Então, deixa T sobre J. Pronto. Assim. Eixo X, né? Barra frac T e J. Interessante que ele não fez tudo isso aqui. Tá? Dá um espacinho para ver se aqui teve algum problema. Ou ele não aceita o igual ali dentro. Ele está com algum probleminha aqui, ó. Defrac. Aqui, ó. Então, o defrac ele aceita. Eixo X igual. Vai que você quer escrever um texto mais estiloso aqui, né, com uma fórmula. Você pode colocar essa fórmula no formato LaTeX. Tá? Não é difícil de aprender, na internet você acha bem fácil como utilizar. Tá? Mas, sem muita frescura, eu vou colocar só eixo X aqui por enquanto. E em forma de variável, tanto é que ele ficou itálico. Vou colocar no eixo Y também. Né? Eixo Y, só que daí tem que ser Y-label. Agora, Shift Enter de novo, aparece o eixo X e o eixo Y. Eu posso colocar um título. Olha, ele já me disse até como que é para colocar. Tudo que é string tem que ter entre aspas simples ou duplas, tanto faz. Aqui, esse título do gráfico, vou escrever, título do gráfico. Aqui apareceu, então, o eixo X, eixo Y, título do gráfico. Vamos supor que tivesse mais de um gráfico e você precisasse de uma legenda, né? Então, eu vou fazer Y ao cubo, X ao cubo também. Então, vou fazer um outro gráfico, né? Vou dar uma de malandro aqui, porque eu sei que Y vezes X, né, vai ser o Y ao cubo. Agora eu tenho dois gráficos, né? Do quadrado, do cubo e do quadrado, só não sei qual é qual. Para saber qual é qual, eu vou ter que escrever no primeiro aqui. Se você der uma vírgula, vão aparecer várias opções. Né? Você vê aqui as opções que tem. Né? Uma das opções, aqui em cima está mais fácil ainda. Né? Def plot, não, eu quero dentro quero dentro do plot sim.
né? E aqui dentro tem uma que se chama label, tá? Então, label, né? Novo, label, não quis aparecer, igual a, vou escrever x quadrado aqui, ou y igual a x quadrado. Y igual a x ao quadrado. Eu coloquei em látex, né? Eu poderia só escrever y, quadrática, né? Qualquer outra coisa. Eu só estou tentando passar algumas fórmulas mais avançadas aí para vocês. Agora aqui, vírgula, label, igual a y igual a x ao cubo. Então, quadrado, cubo. Aqui não mudou a cor, né? Porque eu não coloquei e deveria ter colocado, né? É uma string, né? São palavras, letras. Eu tenho que colocar o símbolo, né? Que não é um número, né? Que não é uma variável, é um texto. Bom, só isso não vai resolver nada, né? Porque eu vou dar aqui Shift Enter, né? Não mudou nada, eu só dei um nome para cada uma. Você vai ter que colocar, não importa onde, né? Normalmente mais para o final, né? plt.legend, né? E não tem argumento nenhum aqui, porque ele vai puxar de lá esses argumentos. Shift Enter. E aqui apareceu, ó, y igual a x quadrado. Que coisa mais linda, ó. Y igual a x ao cubo. Essas funções, elas têm mais argumentos, né? Você pode colocar, tipo, a largura da linha. Né? Tá cheio de argumentos, tá? Aqui eu vou digitar um L, né, de line, tá? E um W, né, de line width. Essa eu sei de cor, mas acho que se escrever line width também funciona. Line width, menos não apareceu nada. Então, LW igual a 3. Vou fazer uma linha bem espessa aqui, executar de novo, ó, a linha ficou mais espessa. Vou fazer o do cubo mais espesso ainda. Vou colocar L igual a 4. Então, um pouco mais espessa, vou colocar 5 para ficar mais espessa ainda, senão a gente não vê a diferença. Então, essa linha aqui mais espessa que a outra, inclusive na legenda. Inclusive na legenda. Eu posso colocar mais pontos, né? Agora que eu já sei que está certo, eu vou colocar 100 pontos, né? Para esse gráfico não ficar meio digital assim, né? Por partes, linear por partes. Daí você executa aqui e vai ver que nada vai acontecer. Parece igual. Por quê? Porque os valores de x e de y não mudaram. Você tem que executar de novo essa, executar essa e executar essa. Mas eu sou preguiçoso, eu venho aqui e venho em executar tudo, né? Daí ele executa tudo. Só que agora ele vai imprimir os 100 pontos, né? Agora a linha está bem mais suave. Bem mais suave. Eu até preferiria que esta daqui, ao invés de 5, fosse 1. Acho que vai ficar melhor. Né? Ou 2. Ficou melhor. Beatriz, Camila, tranquilo até aqui? Se, assim, de entender, claro que não de fazer de cara. Eu entendi, eu só vou ter que rever ela para poder fazer isso no MATLAB, mas... No MATLAB? Você não quer fazer no Python? Que você disse que queria aprender Python? Então, é o que eu não sei se seria a mesma nomenclatura. Esqueci a palavra. Quase tudo a mesma coisa. No MATLAB você só não coloca esse PLT ponto na frente. Tá, eu vou abrir então. Acho que é no Jupyter que eles usam, pelo que eu vi. Mas esse é o Jupyter, esse é o Jupyter, só que é online. Ah, tá, fechou. Já tenho baixado aqui, então só vou abrir. Isso, esse é o Jupyter. Depois, para salvar, ó o nome que ele está aqui, ó, Beatriz. Está como Untitled, né? Aqui eu vou escrever como gráficos. Ele aceita acentos, mas eu não curto. Gráficos, né? Aula 1.
Tá? E ele fica salvo dentro do meu Google Drive. Mas eu posso fazer o download, né? Olha aqui, ó, fazer download, né? Eu faço o download ou do .py ou do arquivo Jupyter. Tá? Tanto faz, ambos funcionam. É muito legal. Pessoal, o que é o arquivo Jupyter, né, que ela falou? É essa forma aqui de fazer programação. E qual que é a vantagem dela? Eu vou adicionar aqui mais uma célula dessas, né? Só que eu vou colocar uma célula de texto. Então, aqui eu vou escrever criando o vetor, né? E eu posso até escrever assim, ó, vetor X. Posso até colocar o lápis aqui. Shift Enter. Ó, apareceu aqui do lado, que vai aparecer, ó, e se eu der Shift Enter, né, fica assim, ó, criando o vetor X. Eu posso colocar, vou colocar mais um texto, só que eu vou colocar em cima disso aqui. Clique 2 vezes, ele até me dá a dica, né? E vou fazer um título. Para fazer um título, eu tenho que colocar um jogo da velha. Tá? Essa linguagem se chama Markdown. Tá? Eu escrevo aqui gráfico de linha simples em... Vou colocar Python maiúsculo, né? Python. Aí, Shift Enter. Olha que coisa mais linda. E você ainda pode, né, recolher isso aqui, fazer um livro, assim. Aqui é o vetor Y. Eu não vou ficar dando print nesses caras. Bom, deixa ali porque vocês usam depois, né? Agora, aqui eu poderia colocar mais um texto. Vou jogar ele para cima, né, porque é antes do gráfico. E vou escrever depois de calculado. Y igual a x ao quadrado. Vamos fazer os gráficos de x quadrado e x ao cubo. Faltou, opa, x ao cubo. Faltou fechar esse cara aqui, ó. Olha, mais bonito que o Word, na minha opinião. As fórmulas ficam mais bonitas do que o Word. Então, você consegue documentar todo... Vou colocar só 10 aqui, ou 20 no máximo. E executar tudo. Ambiente de execução, executar tudo. E está feito o nosso gráfico. Nós podemos também fazer gráficos mais complicados, né? E é o que nós vamos fazer. Vamos fazer um gráfico 3D, por que não? Arquivo, novo notebook. Ele vai criar... Não depende nada da tua máquina isso aqui. Aqui eu vou chamar de gráfico, sem acento, superfície. Aula 2. Como sempre, import. Quem chegou à tarde na aula, agora dá para dar uma recuperada. Ó. Importa a biblioteca numérica, né? NumPy SNP. Se eu tivesse conectado, seria melhor, tá? Para ele me ajudar a escrever. Então, eu vou conectar. Agora ele está conectado lá no Google com uma máquina de tanto de RAM, tanto de disco, né? Então, não é nada feito na minha máquina. Sem internet também não funciona, a menos que você tenha o Jupyter instalado na tua máquina. Import, ó, já vai me ajudando. Ó. Quanta coisa que tem. Ó. Ele até me deu essa dica, NumPy SNP. Depois, import matplotlib. Olha aqui, ó, aqui embaixo, .pyplot splt. Essas duas sempre, tá? Não tem choro. Sempre vai usar essas duas bibliotecas. Enter já faz essa primeira... essas células.
Agora eu tenho que definir x e y e a minha função, que vai ser a superfície. Vou começar definindo x igual a antes, x igual a numérico, né? np.linspace. Ele vai variar de, aqui eu posso fazer de menos 4 até 4, menos 2 até 2, como antes, de menos 2 até 2, uns 20 pontos. Depois o y, né? Posso fazer ali em cima também. A mesma coisa. Se eu quiser enxergar o x e o y, eu faço assim, print x, poderia ser na mesma célula, ou aqui, né? Como é temporário, eu vou fazer nessas aqui, depois apagar. Então, o x ele fez, e o y ele não quis fazer. Enter, Shift, Enter, Shift, Enter. Agora ele fez, provavelmente o y não estava calculado, né? Então, claro que eles são iguais, né? Vou apagar porque isso aqui não faz sentido de eu ficar vendo. Agora, para calcular o z, se eu fizer um gráfico, eu vou achar um gráfico de uma linha e não de uma superfície. Se eu quero de uma superfície, vocês já vão entender por quê. Tá? Eu acho que eu vou fazer o scatter primeiro para vocês conseguirem entender por quê. Então, plt.plot plot não, scatter. Scatter é o gráfico de dispersão. O que acontece? Se eu colocar uma função z igual a f de xy, eu vou achar um z para cada um desses pontos. Mas eu tenho que achar z para todo o plano xy e não só para essa linha. Então, esse x e esse y vão ter que variar bem mais. E a dica aqui é a seguinte, ó. Eu vou dizer que um x maiúsculo e um y maiúsculo, ele tem uma função pronta para isso, chamada mesh grid, né? Então, np.mesh, igualzinho do MATLAB, tá? Y. E agora eu vou fazer o gráfico do x maiúsculo e do y maiúsculo, e não do x minúsculo e do y minúsculo. Vejam aqui, agora sim, eu vou calcular o z para todo o plano xy. Agora ficou legal. Só que da maneira que eu estava fazendo antes, vou colocar o mesmo gráfico aqui, ó. Eu ia achar o z só para esses da diagonal. E não, eu tenho que achar para todo. O meu domínio é um plano, né? Não é mais uma linha. Não faz sentido. No MATLAB, né? Agora estou fazendo uma coisa que eu não sei fazer em Python e vou aprender em tempo real com vocês. No MATLAB, o comando é surf para fazer uma superfície. Primeiro eu vou achar o z, depois eu vou fazer a superfície, né? Z igual, eu vou fazer aqui x quadrado mais y quadrado. Então, x quadrado mais y quadrado. Pronto, aqui ele calculou o z. Se eu colocar ali, eu vejo, né? O que ele calculou? O z. Não consigo mais entender nada, então eu vou acreditar que ele calculou certo. Depois de calculado o z, eu posso fazer o gráfico. Plt dot. Agora, para fazer o gráfico de superfície no MATLAB é surf. Vamos clicar S, U, R. Não tem. Pode ser mesh também. Não tem. Tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, surface, plot, Python. Olha, ele até disse exemplo, coisa mais linda, ó. Tem muito, mas muita coisa em Python, é só questão de copiar e colar. Aqui o sujeito diz a dúvida, né? E a gente normalmente lê isso muito rapidamente. E aqui, ó, aqui tem a superfície que eu quero. Né? E aqui ele está usando mais
um import, né? Ele está usando o import axis 3D. Então, eu vou copiar esta linha aqui, desse import axis 3D, o pyplot, tudo isso aqui, ele já copiou, né? O random não precisa, porque tem alguma coisa aí que tem a ver com números aleatórios. Antes de copiar isso aqui e colar lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar com este cara aqui, ó, com este cara aqui, axplot surface. Vamos lá ver aqui, plot surface. Plot. Não, ele não tem plot surface, senão seria muito lindo, né? Então vamos fazer exatamente como está aqui. Eu vou primeiro criar essa variável AX. Tá? Essa variável AX. E esse fig, né? Que é a minha figura. Não, o fig simplesmente é a figura. Então venho para cá, faço só isso aqui, ó. Fig igual a plt.figure para fazer uma figura, né? E chamei de variável AX, né? Essa projeção 3D. Tá, um Shift Enter, vou ver o que acontece, ó. Ele fez uma figura vazia. Depois nós temos aqui os valores de x, y e z, né? E assim se faz o gráfico de superfície. Copiei esse cara. Então, ax.plot.surface, né? E x, y e z. Apareceu o nosso gráfico 3D, né? Nós podemos agora, talvez até fazer um outro, né? Vou fazer uma célula, colocar um menos aqui. Agora eu tenho que executar lá e executar aqui, né? Pronto, agora fiz a célula de um cavalinho aí, né? E naturalmente isso aqui você pode copiar e colar no PowerPoint, no Word, onde você quiser. E conforme você vai adicionando funcionalidades aqui, você pode até girar, fazer o que você quiser aí, né? Aqui você tem projection igual a 3D. Né? Talvez você tenha mais alguma funcionalidade, né? Que eu não conheça. Né? Aqui ele simplesmente colocou arcs, né? Então não faço ideia. Mas o que apareceu aqui é o número de linhas, número de colunas e índices, que é esse 1, 1, 1, né? Uma linha, uma coluna e um. E é o primeiro. Tudo bem. Pareceu difícil, né? Fazer esse gráfico 3D aqui também. Tá? Então, eu acho que nós temos agora que lançar um certo desafio. Eu vou fazer um Excel e um Python com vocês, né? E depois vocês assistem a aula e vão entendendo isso, tá? Vão entendendo e fazendo o que eu peço. Eu tenho aqui uma situação lá de álgebra linear, né, que eu tenho duas empresas concorrentes, né? Quem faz álgebra linear comigo agora aqui vai ser maravilhoso, né? Duas empresas concorrentes oferecem um serviço de televisão por satélite, numa cidade com 100 mil famílias. Essa figura aqui mostra a tendência de mercado, né, ou pelo menos o que aconteceu ano passado. Ano passado, 70% dos clientes que estavam na A permaneceram na A, os 80% de clientes da B permaneceram na B, e 70% dos que não tinham nada permaneceram sem nada. Agora, acontece que os outros 30% optaram por ter uma TV por assinatura. Foi 15% para cada lado. Da empresa A, teve 30% que saiu dela. 10% ficou sem nada e 20% mudou de empresa. Da empresa B, 20% saiu, sendo que 5% optou por ficar sem TV por assinatura e 15% em ficar com a empresa A. E nós podemos criar essa matriz aqui com relativa facilidade, né? Dá uma olhadinha, ó, aqui, se a gente... Vamos puxar isso um pouquinho para cá.
Então, aqui eu tenho a situação da empresa A, B e C. E aqui você pode escrever igual a transpor. Ó, já aprendendo um pouquinho do Excel, você transpõe essa aqui, ela já vem para cá, A, B e C. Se eu mudar isso aqui para 3, lá já vai mudar para 3. Bom, mas o meu objetivo aqui é fazer uma análise técnica de marketing, né? Bom, da empresa A para A é 70, da A para B é 20, é o que acontece aqui. Da A para C é 10%, né? Sendo C, eu vou chamar de empresa N de nenhuma, né? Não tem nada. Ou talvez um X. Não tem nada. Sem televisão por assinatura. E assim como de nada para ficar sem nada, fica 70%. É fácil de entender essa matriz. E como que eu leio essa matriz em Python, tá? Porque o meu objetivo vai ser ler essa matriz, vai ser ler esse vetor, depois que a gente já vai ver o que é esse vetor, e depois multiplicar a matriz pelo vetor. Bom, então vamos a mais um notebook, né? Arquivo, novo notebook. Vamos já conectar, clica aqui para ele conectar. Já vamos dar um nome aqui de cadeias de Markov. Vou chamar aqui de Markov. Aqui isso é uma cadeia de Markov, muito usada em inteligência artificial. Port, NumPy, SNP. Nós vamos ter que, né? Eu falei que só ia usar 2 bibliotecas, eu menti. Tá? O Ângelo mente muito. Import, álgebra linear. Em inglês, álgebra linear é linear álgebra, né? Então, lin, alg. Não, ele não me ajudou aqui. Lin. Py.lin alg. Ele está dentro do NumPy, então, de fato, eu nem precisaria importar esse segundo. E não vou importar. Não vou fazer gráfico nenhum. Então, deixa só assim. Vou definir a minha primeira matriz, né? Então, vou chamar essa matriz de M. Aquela é uma matriz de probabilidades, uma matriz de mudança, de transição. Bom, vou chamar de M transição. M transição igual. Aqui eu tenho que escrever matriz, né? Posso escrever só matriz, né? Que ele vai deixar, mas não deixou, tá? Então, você vai escrever np.linear álgebra de tudo isso, então np.matriz, só assim, ó, matriz. Tá? Agora você vai colocar os argumentos da tua matriz. Eu vou pegar aquela planilha do Excel e colocar em outro monitor aqui para eu poder copiar. Essa matriz é 0.7. Daí o segundo elemento ao lado é 0.15. O segundo elemento ao lado, o terceiro, né? 0.15. Quando pula de linha, tem que fazer isso aqui, ó, colocar mais um colchetes, né? Depois é 0.2, 0.8, 0.15. Pula de linha. 0.1, 0.05, 0.7. E faltou dizer, eu tenho que colocar agora a geralzona, né? Então, começa a matriz, né? Mas agora é uma linha inteira, tá? Então é como se fosse um vetor, outro vetor, outro vetor. Se você tem dúvida sobre como isso vai ficar, então você escreve aqui M transição ou print M transição.
Aqui já apareceu, né, a nossa matriz, bem bonita, né? A vantagem desse notebook é que ela fica bem bonita, né? Vou colocar um print para ver como fica. Print, M-transição. Talvez só não apareça aqui o matrix, né? Mas o resto, olha aqui, ó. Ficou bem bonita, né? E aqui vocês veem que em cada linha tem esse colchetes, né? E esse grande colchetes aí para limitar a matriz. Agora eu vou ler o vetor inicial, né? Então, vetor inicial, ele é igual a uma matriz coluna, np.matriz. Matriz. Abre e fecha, né? E abre e fecha de novo. Vírgula, abre e fecha, vírgula, abre e fecha. Pronto, tem 3 linhas. Eu só tenho que copiar os valores aqui. Vou copiar que é mais fácil do que digitar. Ctrl C. Aqui, ó. Ah, maravilhoso você. Você não me deixa copiar. Vai deixar, né? Seja Mara. Aí, só que cuidado do que é ponto, né? Esse valor ali. Esses são os percentuais de clientes, né, de pessoas, daqueles 100 mil habitantes, 23% está com a empresa 1, com a empresa A, 28% com a empresa B e 48% não tem nada. Aqui. Você pode também imprimir esse cara. Você enxerga ele aqui. Só lembrando aqui, voltando para cá, ó, eu trouxe o Excel para cá de novo. Nós temos essa matriz representada, né? E o vetor inicial, né? Ou seja, qual que é o percentual da população, né, que está com a empresa A, com a empresa B ou com a empresa C. Tanto é que essa soma aqui tem que dar 1, né? Essa soma aqui vai ter que dar 1. Eu vou até calcular essa soma aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse cara aqui, mais pegar sem a vírgula, quer dizer, mais este. É que eu não sei mais fazer conta? Mas tem que ser com a vírgula, né? Porque... Dá 1 mesmo, professor. Aí. Pelo amor de Deus, né? Tinha que ser com a vírgula. O Ângelo viajou na maionese, né? Que é 100%. Agora vamos deixar o... Obrigado por ter avisado que dava 1 aí. Agora vai aparecer o V inicial aqui. E eu quero enxergar quanto que é uma matriz vezes a outra, né? Então, ano passado, né, 70% continuou... Eu sou da empresa A, por exemplo. 70% ficou na minha empresa. Né? 20% foi para a empresa B, do 100% que eu tinha, e 10% ficou sem nada, né? Então, se eu quero saber como a empresa A, se nessa situação, né, eu vou estar bem ano que vem. Então, eu vou chamar aqui de V próximo, né? Não V final, é do próximo ano, né? Ele vai ser igual à multiplicação dessas duas matrizes. Vai ser M de transição, né, vezes o vetor inicial. Mas não é assim que o Python funciona. Isso aqui não vai dar certo se eu fizer assim, quer ver? Não sei como é que fez alguma coisa, né? Mas não. Ele fez, só deixa eu ver se está certo.
Ele fez, mas acho que tá certo não, professor. É estranho, né? Ele fez, mas eu também acho que não está certo isso aí. Matriz está aqui. Resultado. Isso. Vetor. Tem que dar 0,27, 0,34 e 0,37. Pior que está certo. Tá certo, mano. Pior que está certo. Ele fez a multiplicação de matriz, porque nós já definimos as matrizes, tá? Isso aqui também pode ser feito de uma maneira mais complicada. Agora vocês sabem que podem fazer da maneira simples, né? Mas eu sugeriria, você pode também ver em algum lugar assim, np.mat. Vai ver que dá a mesma coisa. Bom, eu não vou dar Shift Enter ali, vou criar uma nova linha de código para ver se dá o mesmo valor. Matmul, né? np, né? numpy, ponto matriz multiplicação. E daí vem as matrizes, que eu não me lembro mais o nome, M transição, vírgula, V inicial. Vou colocar mais um código. Aqui, na verdade, esse código era para ser embaixo. Vou executar esse cara aqui, ó, V próximo. E agora vou executar essa célula. Ver que deu exatamente a mesma coisa. Tá? Me parece que fica mais claro assim, mas não precisa. Tá? Pode fazer do jeito antigo. Meus caros, mas eu quero ver isso daqui 15 anos. Né? E ou talvez até fazer um acompanhamento, por que não? Bom, vamos fazer daqui 15 anos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer for, né, um valor de k. Aqui é um comando novo, né? In range, quer dizer, numa faixa, né, de 1 até 16, variando de 1 em 1. Tá? Isso quer dizer que o k vai de 1 até 15. Né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15. Ele poderia variar de 2 em 2, se eu coloco aqui de 2 em 2. Tá? Mas, por hora, é isso aí. Vou colocar 2 pontos aqui, que é essa sintaxe. Tá? E ele vai fazer só o for. Claro que a gente ainda não tem o end do for, por isso que deu esse erro, né? Então, eu vou escrever aqui print. Né? Veja que ele imprimiu o valor de k de 1 até 15. Tá? Tranquilinho, está impresso de 1 até 15. Não é o que eu queria, eu quero fazer 15 multiplicações, eu só queria entender o for. Tá? E não adianta você fazer isso aqui, ó. Daí não vai funcionar. Tá? Você tem que dar o totalzinho para lá para ele saber que está debaixo da asinha do for. Agora funciona. Bom, eu vou ter que fazer V próximo, eu vou ter que fazer essa conta aqui 15 vezes. V próximo igual a multiplicação da matriz de transição pelo V inicial. Acontece que isso vale uma vez, né? Para o próximo ano, o V inicial não é mais o inicial daquele ano, é o inicial do próximo ano. Então, eu vou ter que atualizar o V inicial. O V inicial igual a V próximo. Vou ter que gravar por cima. Tá. E daí, o do segundo ano vai pegar o V inicial que foi calculado antes. E assim vai fazendo até o 15º. Professor, acho que não é o V inicial que tem que atualizar, não. É o V Pro, é o M transição. O inicial ele é estático, não é? Não. O inicial é justo o contrário. A matriz de transição, tá. A matriz de transição, Maurício, mas foi ótimo que você comentou. A matriz de transição, eu estou imaginando
que se não houver nenhuma campanha de marketing, se não for feito nada, né? Se o salário não mudar, se não dar uma pandemia, né? Se tudo continuar no mercado como está, né? A matriz de transição é a mesma. As transições continuam iguais, não mudam. Agora, o ano que vem, tipo, desse ano para o ano que vem, a quantidade de pessoas na empresa A, na empresa B, ou sem nada, muda. Se eu quero fazer a análise agora do segundo ano para o terceiro, o vetor inicial é o vetor inicial desse ano e não do ano passado. Por isso que eu fiz isso aqui. Eu também posso imprimir aqui, por que não? Eu vou colocar aqui, ó, print, né? O V inicial ou o V próximo, vou imprimir o V próximo. Todos os V próximos eu vou imprimir. E eu acho que seria de bom grado, né, eu colocar, se funcionar igual ao C, né, um barra N. O barra N dá pula de linha, né? Então, eu vou colocar aqui barra N. Será que só N, então? N is not defined. Então, vou escrever aqui new line Python print. Me parece que é o barra N lá dentro, né? Mas tem que ter dentro das aspas. Tá? Tem que ter aspas, ó. O meu pecado aqui não foi ter colocado aspas. Senão ele acha que N é uma variável, claro, né? Eu que bobeei. Agora sim, né? Ele dá um pulinho. Né? E aí eu sei, lá depois de 15 anos, como tudo vai se comportar, né? No 14 ou 15 anos, eu já cheguei numa estabilidade. Né? Então, só para recordar, no primeiro ano, eu tinha 23, 28 e 48%. A empresa A tinha 23, a B 28 e quase a metade sem TV por assinatura. Passado 15 anos, se o mercado se comportar como sempre se comportou, se não tiver campanha de marketing, né, enfim, né, se não tiver pandemia, né, daqui 15 anos ou até antes disso já se atinge o regime, né? O que acontece? A empresa A de 20 alguma coisa foi para 33, a B de 28 foi para 47, né? E as pessoas sem TV alguma estão em 19%. Legal isso aí, eu pelo menos acho muito legal. Eu vou pedir agora que vocês me gerem 2 tipos de gráfico no Python. Tá? Eu vou colocar lá no Moodle a tarefa agora. E vocês vão me mandar daí o código. Tá? Por exemplo, como é que eu faço para mandar o código? Eu vou mandar para vocês todos esses códigos. Eu venho aqui em compartilhar, né? Copiar link, né? E agora eu vou colocar aqui no Teams. Quem tiver em casa, clica nesse link aí e vê se consegue abrir. É mudar para qualquer pessoa com link. Tá, entendi. Vamos mudar isso aí já. Agora, qualquer pessoa com o link, tá? Eu vou colocar leitor, claro, não sou nem louco, vocês depois vão, de repente, podem, né, modificar. É melhor vocês abrirem como leitor e fazerem uma cópia. Agora deu certo. Deu certinho? Meus caros, então deu boa, né? Nós já começamos a aprender algo que não precisa nem ser instalado. Se você for lá para o YouTube, você vai descobrir como instalar o Python na tua máquina. Tem várias interfaces. Olha, de todos que eu usei ainda para bater, essa aqui não tem, tá? É ótima e não precisa instalar nada e funciona
muito bem. Um abraço. Qualquer coisa, é só fazer contato aqui no Teams ou no WhatsApp, tanto faz, tá? Eu vou colocar, eu não garanto agora, mas hoje ainda eu coloco essas tarefas lá e vocês têm até a semana que vem para entregar, tá bom? Professor, eu só tenho uma dúvida. Eu não entendi ali quando o professor fez que o V inicial era igual ao V próximo, ali quando o professor botou o for. Aqui, Ali a última coisa que o professor fez ali na aula. Isso. Sim. Aqui, ó. Isso. Sabe por quê, Beatriz? Eu vou fazer no Excel aqui que vai facilitar todo. Já esse cara aqui por resultado, matriz. Será que eu apaguei alguma coisa aqui que não aparece mais? Planilhão. Eu vou fazer de novo isso? Tá, eu vou... Estranho aqui. Aqui parece que eu apaguei sem querer. Aqui, ó, tá aqui. Não, é matriz mesmo. O que nós fizemos, Beatriz? Esse é o vetor inicial, né? E daí, para calcular o do próximo ano, eu fiz igual a matriz ponto multiplicação, né? A multiplicação das matrizes dessa matriz por essa daqui. Daí me retornou o ano 2. Agora, se eu, né, esse é o ano, ou vou dizer, ano 0, ano 1. Se eu quero saber como é que vai estar a distribuição dos clientes no ano 2, eu tenho que fazer igual, a mesma coisa, né? Matriz ponto multiplicação. Só que, se eu quero saber no ano 2, o meu vetor inicial, né, isso não é um vetor inicial, isso é matriz de transição. O meu vetor inicial não é mais o do ano 0, e sim do ano 1. Né? Quando eu pego este, ao invés de pegar sempre o primeiro, eu fiz que o vetor inicial é igual, né? O vetor inicial do ano 2 é igual ao vetor final do ano 0. O vetor inicial do ano 2 é igual ao vetor final do ano 0. Né? Vetor final, vetor inicial. Clareou, Beatriz? Acho que sim, professor. Então, qualquer coisa, vê mais vezes o vídeo e faz pergunta de novo, que a gente está aqui, né, para se ajudar o tempo todo. Então tá. Ô, professor, só um minuto que eu cheguei. Não sei como é que abre esse programa aí. Tem no início do vídeo? Tem no início do vídeo. Vai estar lá no início do vídeo, tá sim. Verdade. Então, muito obrigado. É só digitar Google Colab aí que você vai achar ele bem fácil. Tá? Muito um desses vídeos que eu mandei que ele já abre. Valeu. Valeu, então. Pessoal, então, até mais. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor.